Olá, amada igreja, que a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo continue sendo derramado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que Deus esteja o abençoando, fortalecendo e derramando o amor dele na sua vida para que você possa levar esse amor aí fora para as pessoas que necessitam. Então, hoje, mais uma quinta-feira, estamos aqui para este momento de leitura bíblica, de uma palavra de reflexão, de uma oração, para que possamos aí estreitar esses laços, né? Que logo, logo, na graça de Deus, estaremos juntos no templo, na igreja, em comunhão, como irmãos, como santos, para honrarmos, louvarmos, adorarmos o nome de Deus. Hoje eu queria trazer uma reflexão e eu vou usar o texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, segundo Marcos, no capítulo 10, e em cima da cura do cego de Jericó, que são dos versículos 46 a 52. O texto diz assim, Marcos 10, 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se no salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Então disse Jesus ao cego, aquele que clamava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Meus irmãos, sábado é dia 31 de outubro, nós comemoramos mais uma data memorial que é o dia da Reforma Protestante, onde Martinho Lutero pregou as 95 teses contra as indulgências, visando uma reforma eclesiástica dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E isso não foi bem visto, nós sabemos que ele foi perseguido, e a partir daí, já que também em outros pontos do mundo estavam querendo fazer algo, reformar essa igreja, lá também na Suíça, com o Zwinglio, que a ideia de Zwinglio não era reforma, a ideia de Zwinglio era mesmo acabar ali com a Igreja Católica, e depois Calvino lá em Genebra, e as coisas se fomentaram e a Reforma Protestante ocorreu, e, e aquela luta contra as coisas que a Igreja estava fazendo, que estavam saindo do centro, saindo daquele que era o principal. E aí nós sabemos das cinco solas, né? E também coisas que vieram após isso. Mas eu queria trazer para vocês hoje umas memórias que a reforma, esse ímpeto de reforma já estava vindo desde antes. E com este texto aqui de hoje, falando sobre filho de Davi, tenha misericórdia de mim, me veio à mente um cara que foi um pré-reformador, que a história de vida dele é maravilhosa. Se chama John Huss. John Huss, ele foi um padre que foi influenciado por Wycliffe, que era também um estudioso de Oxford, que isso é bem antes de Lutero. O Wycliffe, ele trouxe novamente a visão da igreja para as escrituras, e um pouco nessa pegada John Huss, que era padre lá em Praga, ele na Boêmia, ele
começou a olhar para isso e ver as coisas de erradas que a igreja estava fazendo, e ele começou a lutar, ele começou a discursar contra isso, e ele começou a levantar indagações de que o Papa não era a cabeça da igreja, mas sim Cristo, porque é isso que as escrituras dizia. Ele dizia que a igreja romana não era o lugar ou a única igreja a qual o Senhor escolheu, porque aquele que era igreja era aquele que cria em Jesus Cristo. Não era somente aquele que cria no que a Igreja Católica dizia, e também ele criticava sobre as escrituras, que muitos dentro da igreja estavam falsificando, colocando palavras na boca de Deus, ou palavras que não são de Deus, palavras que não vêm das escrituras. E ele foi eh, ele bateu muito nisso, então ele criticou as coisas que aconteciam ali, e por isso ele começou a ser perseguido, ele começou a, a, a ser visto como um oponente da igreja. Um padre que era responsável por uma capela começou a contrariar os pensamentos da igreja e a levar a Cristo para o seu povo. Meus irmãos, aqui Joe Hus viu que Jesus Cristo abriu os seus olhos, ele era cego. Jesus Cristo teve compaixão dele e ele abriu os olhos para as mentiras, para tudo que estava acontecendo, e começou a levar a verdade para as pessoas naquela igreja, na sua comunidade. Ele começou a pregar a Cristo, começou a pregar a palavra de Deus e não os dogmas da igreja. Ele começou a também criticar as indulgências, as penitências, e começou a mostrar que o único e suficiente Salvador era Jesus Cristo. Era aquele que poderia mudar a vida das pessoas. E, meus irmãos, Joe Hus, ele foi condenado à morte por isso. Ele foi condenado à morte e ele morreu queimado em uma fogueira. Ele escreveu muitas coisas para trazer às pessoas a ideia de quem Cristo era. E antes dele ser levado para a fogueira, montaram todos os seus escritos que foram encontrados e tacaram fogo. Enquanto ele caminhava, mostraram para ele lá, olha aqui, ó. Aqui tá os seus escritos. Está acabado. Tudo que você falou, que você era contra a igreja. E ele foi levado à fogueira. E, meus irmãos, a morte dele foi algo forte, mas algo tão lindo, porque quando ele foi posto na fogueira, ele fez um discurso, e após isso ele cantou uma música, cantou um hino. O discurso que ele fez já na fogueira. Johannes disse assim: Deus é minha testemunha que a evidência contra mim é falsa. Eu nunca pensei ou preguei, exceto com a única intenção de ganhar homens, se possível, dos seus pecados. E no fim ele orou dizendo: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência essa morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. E enquanto as chamas envolvia, enquanto o fogo pegava, Hans estava cantando um hino. Cristo, tu, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele não parou de cantar essa frase. Jesus Cristo, filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. Até que o último fogo bateu em seus olhos e ele já não começou mais a falar, as fumaças começaram a tomar conta da sua respiração e ele foi queimado, morto. Ainda suas cinzas foram, suas vísceras foram batidas. Eles não queriam deixar nada que sobrasse do corpo de Joe Hus, que para eles era um herege, era um enviado do inimigo, um enviado do diabo. Mas, meus irmãos, Joe Hus entregou a sua vida pelo Evangelho de Cristo. E hoje nós vemos que Jesus Cristo também teve compaixão de nós, compaixão da nossa vida, e abriu os nossos olhos. E o que nós temos feito? Nós temos pregado a Jesus Cristo. O que importa ali de Joe Hus é que as pessoas se livrassem dos seus pecados e se entregassem para Deus. E para nós, o que importa no dia de hoje? Nós temos olhado para a vida das pessoas e levado a Jesus Cristo.
Nós temos levado Jesus Cristo às pessoas. Jesus Cristo se compadeceu de nós. Ele morreu na cruz por mim, por você, abrindo os nossos olhos, tirando a cegueira de nossos olhos e nos fazendo novos homens, novas mulheres, nova criatura. E agora nós temos que viver uma vida nova e seguir a Jesus. Seguir a Jesus pregando seus preceitos, pregando a tua palavra. Joe Hus, ele morreu nesse sentido, se entregando por Cristo. E é muito legal que aquela área onde Joe Hus morreu, onde é Boêmia, muito há um tempo após, depois da reforma, foi onde surgiram os Irmãos Moráveis, os Irmãos da Boêmia, que foi um movimento missionário maravilhoso que levou um avivamento na época do século XVIII, século XIX, onde o evangelho se espalhou pelo mundo. Eles foram os missionários que levaram o evangelho por todo o mundo, os Irmãos Moráveis. Meus irmãos, Joe Hus foi de uma história maravilhosa, ele tinha uma vida maravilhosa. Que nós possamos olhar para um pré-reformador, um cara que naquela época já via o poder de Jesus Cristo. E ele indagou, ele sabia que Jesus Cristo tinha tirado a cegueira dos seus olhos. Meus irmãos, Jesus morreu por mim e por você. E agora a gente tem que ir lá falar do amor dele, pregar o evangelho dele. Pregar aquilo que os nossos reformadores queriam, nos trazer de novo para Cristo, nos trazer para as Escrituras, para que nós entendamos que é a graça de Deus que nos salva, que é somente Deus, é somente o Pai, somente Deus que derrama a tua graça sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Querido amado Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou homens que lutaram, Senhor, para levar o verdadeiro sentido da tua palavra. Muito obrigado que o Senhor ainda faz isso nas nossas vidas, em nossas vidas. Que o Senhor coloque isso em nossos corações, que nós possamos ser homens e mulheres que preguem verdadeiramente a tua palavra. Gratos pelo que Jesus Cristo fez, gratos porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, porque Jesus abriu os nossos olhos, porque Jesus teve a compaixão por nós e nos deu uma nova vida, uma vida de graça, de amor, e que nós possamos levar isso às pessoas ao nosso redor. Que possamos continuar reformando as nossas vidas com o amor de Cristo, com a graça que foi derramada sobre nós, através da nossa dedicação às suas escrituras, à sua palavra, que possamos fazer a diferença neste mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olhou para nós, porque o Senhor derramou sobre nós o amor do teu Filho Jesus. É isso que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Um grande beijo, grande saudade de todos. Logo, logo, se Deus assim permitir, estaremos aí juntos, honrando, louvando, glorificando o nome de Deus. Creio que o nosso conselho já está aí se movimentando aí para preparar aí o local para que nós possamos, né, voltar aí, se Deus assim permitir, aos nossos cultos. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de momentos como este, que foram pontos diferenciais na vida da igreja, na nossa vida como cristão, que levou a palavra de Jesus Cristo, que levantou o nome de Cristo, porque a salvação vem mediante a graça, mediante o sacrifício dele por nós. Meus queridos, um grande beijo. Fique na paz do Senhor.